Falando em igreja, estou lembrando aqui que eu cresci na igreja, assim, no culto na igreja, no colo dos pais. Funciona. Né? Funciona. Tragam mesmo. Irmãos, eu também queria muito ouvir o pastor de Neuci, mas se serve de conforto, ele foi meu professor de homilética, então algum acerto é dele, algum erro é meu, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. A introdução desse sermão é mais ou menos um sermão que eu ouvi uma vez, que eu nunca mais esqueci, e que me levou a meditações nesse texto, que são o desenvolvimento do que nós vamos meditar nesta manhã. Êxodo 14, 15. Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou ler mais uma vez. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. A história é conhecida dos irmãos. Deus estava firmando a lei. O Velho Testamento é conhecido como a lei e os profetas. O ícone da lei é Moisés, dos profetas é Elias. São os dois expoentes. Nesse momento, aqui já tinha acontecido uma série de milagres, de maravilhas de Deus. E o povo de Israel chega neste ponto da história após muitas coisas, muitos sinais que Deus dera pela mão de Moisés, após as 10 pragas que Deus libertou o seu povo com mão forte. E eles, então, fogem do Egito. Faraó, ele se arrepende de ter deixado o povo ir, e vai atrás com o seu exército, com cavalos, carros, cavaleiros, exército forte. E o povo se vê na seguinte situação: do lado, as montanhas. Montanha alta não dá para subir. Isabela viu outro dia. Cordilheiras não se sobem assim. Do lado, as montanhas. Atrás vinha Faraó, na frente o mar, e o povo se desespera. Agora acabou, nós vamos morrer. Mas, irmãos, se do lado estão as montanhas, se atrás vem Faraó, se à frente está o mar, e se estamos em oração, a resposta de Deus é uma só: avançar. Não tinham para onde ir, mas Deus responde: avançar. Lá no Salmo 78, 13 e 14, diz assim: dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como um montão. Também os guiou de dia por uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. Porque a providência é de Deus. E eu, querendo entender o que estava acontecendo aqui, uma vez lembrei de Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 1 e 2, ele disse assim: pois não quero, irmãos,
que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Irmãos, Deus queria ensinar tanta coisa a Israel, e Deus quer nos ensinar tanta coisa na história da revelação, que nós temos que ficar atentos. O batismo na Bíblia, bom, para nós batistas não há dúvida, é sempre mergulho, é imersão. Os incrédulos tentam desmentir, mas o que é? Batismo é sempre imersão, sempre. E batismo na Bíblia significa sempre morte. Morte, quem lembra? Morte, Então, 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Ressurreição. Né, irmãos? EBD e ouvido atento ao púlpito, né? Morte, sepultamento e ressurreição. Então, Deus estava ensinando o que a Israel? Israel, está na hora de deixar a velha vida de escravidão no Egito, morrer para a vida de escravidão, passar pela sepultura e emergir do outro lado para a nova vida na terra prometida, terra abençoada, terra que mana leite e mel. Israel estava sitiado pela morte e tinha que morrer. Precisava morrer. Irmãos, Deus abre o mar, Israel passa pela morte, mas passa pela morte vivo. Ele passa pela morte, mergulha na morte, entra na morte, mas sai do outro lado vivo. Porque Deus abriu o mar. Irmãos, Moisés orou, e a resposta de Deus foi estranha. Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que resposta estranha. Por que você está clamando? Eu quero que vocês avancem. Mas na frente tinha mar. Eu fico pensando que alguns textos da Bíblia foram escritos também para Jesus. Para que Jesus, na sua humanidade e limitações humanas, ele soubesse o que o Pai queria para ele. E vamos abrir as Bíblias lá em Mateus 26 e vejam que texto interessante. Mateus 26, 36 a 46. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Mateus 26, 36 a 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Irmãos, para mim, os dois textos são equivalentes. Israel na areia do mar e Jesus no Getsêmani são o mesmo episódio. Por quê? Jesus está cercado pela morte, da mesma maneira. Jesus está em situação comparável e ele ora. Jesus ora para representar a graça. Moisés ora para representar a lei. Jesus também vai abrir um caminho, mas Jesus vai abrir um caminho melhor, porque Jesus vai abrir o mar para nós passarmos, e esse mar não vai mais se fechar. Jesus ora e funciona. Moisés ora e muitos daquele povo realmente não se converteram e para eles não funcionou. 1 Coríntios 10:5 diz assim: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Porque o que vale, irmãos, não é ter passado pelo mar, ou ter passado pelas águas do batismo na igreja, mas o que vale é ter passado por Jesus, cujo véu do templo ele rasgou, abrindo o caminho da morte, para passarmos vivos pela sua carne. Quem passa por Jesus não se torna como Israel, que passou pelo mar, mas sem conversão. O texto que nós lemos em Mateus não parece dizer que o Pai respondeu a Jesus. Jesus repete 3 vezes a oração. Mas Jesus entendeu que a atitude que ele devia ter era a mesma atitude do Êxodo. Se dos lados estavam as montanhas, se atrás vinha Faraó, se à frente estava o mar da morte, a resposta do Pai para ele, se estava em oração, era a mesma: avançar. Pai, livra-me da morte. Meu filho, a minha resposta é a mesma, está na palavra, é avançar para a morte. Pai, se puder, me livra da morte, mas eu estou obediente, então obedeça, porque a resposta não tem outra, é avançar, não tem outra solução. Pai, se der, me livra da morte. Meu filho, é avançar. E Jesus conhecia a história, e a ordem é permanente. Irmãos, a igreja é o Israel de Deus. Eu creio assim. O Israel de Deus é só o convertido. Esta igreja, as outras igrejas. E no dia do juízo, a igreja toda congregada. Israel de Deus. Povo de Deus que morreu para a velha vida. Nós também morremos sem morrer. No dia da conversão, nós passamos vivos pela morte em Jesus, porque Jesus passou primeiro, abrindo o nosso mar, para nos salvar. Jesus, ele venceu
o poder da morte, irmãos. Jesus, ele matou a morte. Mas para Jesus, ouçam bem, o mar não se abriu. Jesus teve que morrer para o mar se abrir. Jesus morreu e chegou vivo do outro lado. Bendita a ressurreição. Mas ele morreu. O nosso Senhor morreu. O mar permanece aberto aos que entram no caminho pela fé, porque Jesus o deixou aberto para os que entram pela fé. Igreja de Jesus, se dos lados estão as montanhas, se atrás vem Faraó, se à frente tem o mar, e se estamos em oração, a resposta de Deus continua a mesma, é avançar. Sempre avançar no conhecimento de Deus, na fidelidade aos ensinos de Deus, às suas doutrinas, e avançar na obediência a Deus. Avançar na obediência a Deus. Pensar na morte pode nos levar a falar com Deus assim: ah, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Tão bom se fôssemos como Elias, né? Nem morreu. Que bom se Jesus voltar antes de nós morrermos, né? Então, pensar na morte pode nos levar a falar com Deus assim: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. E qual a resposta de Deus? Por que clamas a mim? Eu só quero que você avance. Se tiver que passar, vai passar. Vai passar. Mas tem coisas maravilhosas nisso. Minha mãe, ela estava só em casa quando morreu. Ela morreu, eu estava no retiro dos adolescentes, com Jonas. Ela estava só, mas qualquer pessoa, ainda que rodeada de muitas pessoas na hora da morte, vai estar só. As pessoas não vão passar com ela. Mas não crente como minha mãe. Porque o crente não passa pela morte sozinho. Sozinho. Lembram do Salmo 23, 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, é muito diferente. Por quê? Porque Jesus já passou lá, na frente. E Ele sabe o caminho e nos busca. E Ele descreveu isso na prática. Ele disse, a gente sabe até o que tem do outro lado. É mentira dizer que a gente não sabe o que tem do outro lado. A gente não sabe tudo, mas sabe. E Ele disse que Lázaro foi levado pelos anjos. Não está sozinho o crente na hora da morte. Isso só é possível nós não estarmos sozinhos, porque Jesus enfrentou a morte, a cruz. E diz a Bíblia que Jesus enfrentou a cruz sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava sozinho por nós. Sozinho ele abriu o mar e muitos passam pelo caminho que ele abriu. Irmãos, hoje em dia há muitas ameaças de perseguição às igrejas e as ameaças crescem. E se as ameaças crescerem e nos atingirem e entrarmos em oração, qual vai ser a resposta de Deus? Vocês aprenderam alguma coisa? Avançar. Avançar. Se estamos em oração, a resposta de Deus é uma só: avançar. Aprenderam. Nos ventos de doutrinas, com novos modelos de evangelho, novos modelos de igrejas modernas e pós-modernas. Se nós estamos em oração, a resposta de Deus continua sendo avançar na fidelidade à Bíblia. Avançar.
Irmão, Jesus está às portas. Nós ansiamos a sua volta. Mas enquanto ele não chega, Deus nos diz avançar. E, só para concluir, se tem uma coisa que nos conforta na hora da adversidade, é a obediência à ordem de Deus. Moisés não teve explicações do que ia acontecer, só recebeu a ordem e teve a solução. Jesus, no Getsemane, ele não teve saída para o motivo da sua dor e sofrimento, angústia. Ele só tinha ordem, avança para a morte. E ele saiu dali confortado. Por qualquer adversidade que a Igreja do Senhor passe, só há acesso ao conforto de Deus na obediência à ordem de Deus de avançar. E isso basta por quê? Porque obediência é fé. E a fé nos faz acessar todas as bênçãos da graça. Que Deus nos abençoe.